Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu voltei para gravar uma tag, eu fui tagueada pela Kelly Almeida do canal da Infertilidade à Maternidade. Um beijo, Kelly. Meninas, hoje eu estou um pouquinho resfriada, eu vou tentar fazer esse vídeo para vocês, eu espero que fique bom. Eu acho que de vez em quando eu vou ter que dar uma paradinha porque eu tô espirrando muito, mas como eu tenho uma série de vídeos para gravar para vocês, eu resolvi gravar logo essa tag, né? E para não acumular, tá? A tag que a Kelly me tagueou é aquela tag que chama antes de ser mãe e depois de ser mãe. Aí são algumas perguntinhas, eu vou tentar ser breve, né, para não ficar um vídeo muito longo. E vou tentar ser bem prática nas minhas respostas, né? Espero que vocês gostem. Então vamos lá para a primeira pergunta. Aqui tá falando qual o seu hobby antes de ser mãe. Bom, antes de ser mãe, eu não tinha assim um hobby, assim, né? Não é uma coisa que eu fazia como um hobby, né? Eu praticava musculação, né? Era uma coisa que eu fazia e gostava, né? Como algumas pessoas que me conhecem sabem, né? Que frequentava muito academia, fazia muito exercício físico, assim, porque acompanhava meu marido, né? Então eu fazia bastante, esse era o meu hobby. Próxima pergunta. Você deixou de viver um sonho pessoal por causa da maternidade? Bom, eu deixei de. Não digo que um sonho, assim, porque eu já comentei com vocês que eu era dona de uma loja, né, de roupas, que depois virou loja de bijuteria, semijoia, essas coisas. E assim, eu tive que parar, eu tive que fechar a loja, eu tive que entregar durante a minha gravidez, porque eu desenvolvi gravidez de alto risco, eu não poderia estar lá, né? Então eu tive que parar, né? Digamos que seja um sonho, né? Porque realmente não foi pra frente, né? Então eu tive que parar e todo mundo almeja, deseja que as coisas que monta dê certo, né? Então, de uma certa forma, eu tive que interromper esse sonho, né? Mas eu acredito que seja isso. A próxima pergunta. Qual acessório você usava para sair que depois de ser mãe não usa mais? Bom, o Matheus ainda é muito pequeno, né? Eu ainda não tô saindo assim para os lugares que eu queria ir com ele, porque ele é muito pequenininho ainda. Mas um acessório assim, dois na verdade, que eu não estou usando, primeiro é bolsa. Porque bolsa não tem como você sair com criança, bebê conforto, bolsa da criança e sua bolsa. Não tem, é muito, você tem que ser um polvo, né, pra poder carregar tudo. Mas não dou conta, eu enfio meu celular, minhas coisas, tudo dentro da bolsa dele mesmo. A minha eu não levo mais. Eu não uso salto alto porque eu amo, eu sou viciada em sapato, gente. Eu sou viciada em sapato. Tô confessando nessa tag também. Mas eu não consigo mais usar salto carregando o Matheus. Assim, nos lugares que eu já fui, que foi pediatra, a gente já foi jantar na casa de um casal de amigos. Eu não consigo andar de salto mais. Eu não consigo. Não sei se eu vou dar conta. Quando ele começar a andar, talvez, quem sabe, né? Mas por enquanto são os dois acessórios que eu não estou usando. Vamos para a próxima. Bom, a próxima pergunta. Quais cuidados com o corpo você tinha que depois de ser mãe não tem mais? É basicamente aquela primeira resposta, né, que eu dei pra vocês, que é a academia, né? É impossível você cuidar do seu corpo agora, principalmente com um bebê pequeno, né? É muito difícil você ter uma rotina, né, de poder sair, ir malhar, ir pra academia. É bem difícil você fazer isso agora com o neném pequeno, né? Eu não sei se eu vou conseguir fazer essa adaptação quando ele tiver um pouquinho maior. Pra quem me acompanha sabe que eu já voltei com a caminhada, né, pra não ficar muito tempo parada. E assim, eu não sei se eu vou dar conta de continuar com a caminhada, apesar do que meu marido me ajuda muito, né, ficando com ele. Mas o meu desejo é voltar à academia, porque é uma coisa que eu gosto, assim. É uma coisa que eu me sinto bem tá lá, entendeu? Fazer a musculação é uma coisa que me dá prazer, sabe? É uma coisa que eu sou viciada. Fazer caminhada, fazer esse tipo de coisa, assim, é legal pra você não ficar parada? É, menos mal, né?
Mas eu tô pretendendo voltar assim que eu for liberada para fazer minha musculação. Próxima pergunta. Você acha que a mulher pode ser sensual e se cuidar depois de ser mãe? Claro que sim, gente. É óbvio que sim. Eu não vou dizer que eu sou a mulher mais, como é que eu falo, mais vaidosa que existe. Eu não posso dizer isso, porque em casa todo mundo, vocês me acompanharam, né? Da minha rotina, como está sendo. É lógico que você não vai ficar 24 horas em cima de um salto, né? Com roupa curtinha, você não pode ficar fazendo isso o dia inteiro, né? Então eu acredito que dá sim pra você se cuidar, pra você ficar bem com você mesma, com o seu corpo, você se cuidar, entendeu? Porque se você se cuidar e se sentir bem, se amar, as outras pessoas, no caso seu companheiro, seu esposo, seu marido, ele vai ver isso e vai te achar interessante, ainda mesmo depois de ter filho. Entendeu? Que a mulher ela fica, ela tem a tendência de ficar largada, né? Por causa de toda a rotina com a criança e tal. Eu confesso que no primeiro mês, assim, do Matheus, eu fiquei bem mal, como vocês já sabem, né? Eu não tinha tempo pra nada, assim, nem me arrumar, não me arrumava. Mas aí depois deu um estalo, assim, sabe? Aí eu falei, não, tenho que voltar, tenho que me cuidar, tenho que ficar bem comigo mesmo, afinal eu tenho um marido, né? Então, a gente tem que resgatar isso da gente, a gente tem que comprar isso pra gente, porque se a gente for deixar, quando eu tiver um tempo, nunca vai ter. Você nunca vai ter, você tem que fazer adaptações na sua vida e isso vai fazer com que você possa criar uma rotina pra você, né? Pra você se sentir bem, se você não adianta você tentar ser sensual, né, pro seu marido sem se cuidar. Não tem como, né? Fica como se fosse uma coisa forçada e o marido percebe e acaba não dando muito certo. Próxima pergunta. Você se descuidou depois de virar mãe? Bom, é aquilo que eu comentei agora há pouco, né? No começo, sim, né? Logo no primeiro mês que o Matheus nasceu, era impossível, assim, devido a todo acontecimento, né, com ele. Ele ficou 9 dias na UTI, eu não tive resguardo, não conseguia ter um pensamento em outra coisa, sabe? Eu não conseguia nem comer, nem tomar banho, nem dormir, que dirá me cuidar, né? Então, assim, devido a todas essas coisas que aconteceu com ele, devido a nossa adaptação, assim, que ele saiu do hospital também, quando ele chegou em casa, eu não tive tempo, eu me descuidei mesmo, assim, assim, não pensava em mim, sabe? Eu não pensava em mim. Meu pensamento era só no Matheus, era só cuidar dele, se adaptar, pensar se ele estava tudo bem, se estava tudo ok com ele. Essa era a minha preocupação. Então, sim, eu me descuidei depois de virar mãe, mas foi só no começo. Próxima pergunta. Mudou a rotina da casa com a chegada dos bebês? Ou do bebê, né, no meu caso? Bom, mudou sim, gente. Mudou completamente a rotina da minha casa. Antes, como vivia só eu e meu marido aqui, a gente praticamente não tinha, assim, obrigações, né, com relação à criança nenhuma. Só era eu e ele, a gente fazia tudo junto, até ir na padaria a gente ia junto, assim. A gente era muito grudado, sabe? Então, assim, a chegada do Matheus no começo assustou, porque é um novo membro, né, na sua família. Vai mudar tudo, muda tudo, toda a sua rotina, seus afazeres, seus pensamentos, muda tudo, tudo, tudo mesmo, assim. Aqui em casa tem horário pra tudo, assim, pra gente dormir. Na verdade, quem dita os horários agora, como o Matheus tá só com 2 meses, é ele. Por exemplo, às vezes eu me programo pra dormir, vamos supor, meia-noite. E ele tá acordado meia-noite. Eu não vou poder deixar ele lá largado e dormir só porque tem o horário, entendeu? Mas é essa rotina que tá tendo agora, é a que o Matheus deixa. A rotina da casa mudou sim, completamente. Próxima pergunta. Julgava outras mães antes de se tornar uma, olhando para pais e crianças, dizendo isso jamais vai acontecer comigo? Bom, gente, o Matheus ainda é muito pequeno, não tem como eu responder essa pergunta assim de uma forma precisa, né? Mas com certeza eu já devo ter pensado, né? Não é nem julgado, mas assim, eu com certeza
eu tenho algumas coisas assim na minha cabeça que eu ainda penso que eu não vou fazer com o Matheus, não vou deixar que ele faça. Por exemplo, eu morro de vergonha, é vergonha, não é nem raiva. Mas eu morro de vergonha, né? Se o Matheus fizer uma birra no meio da rua, assim, no meio de um shopping, bater o pé dizendo que quer puxar os cabelos, cair no chão, essas coisas assim, eu vou morrer de vergonha. Então eu não vou deixar ele fazer isso. Porque quando eu vejo isso, as outras mães deixarem, né, os filhos fazer ter essas atitudes, né, em público, eu acho que a mãe ela tem que impor limites, assim, entendeu? Não que eu esteja julgando a mãe, entendeu? Dizendo, eu jamais vou fazer isso. Vai ter sim ocasiões que ele vai fazer esse tipo de birrinha e eu vou simplesmente chamar ele no canto, dar uma prensa nele e ver se ele para, né? Porque eu sou uma pessoa muito reservada, assim. Se ele fizer isso em público, eu acho que eu vou ficar bem chateada. Mas são princípios, né, que eu tenho na minha cabeça ainda. Eu não apliquei ainda, não sei na prática como é. Eu vou saber isso mais pra frente. Próxima pergunta. O que mudou na relação com o parceiro com a chegada do bebê? Muda a rotina, muda você, muda a sua relação com as pessoas. Então, o seu modo de enxergar as coisas muda, né? Isso é inevitável. É óbvio que não vou dizer pra vocês que tá tudo às mil maravilhas, que tá tudo do jeito que era, que não está. Porque um filho muda muito a vida de um casal. Muito, sabe? A gente fazia tudo junto. Hoje em dia a gente não é mais assim, né? A gente não é mais assim, a gente sai, agora ele vai resolver as coisas sozinho. Coisas que a gente fazia junto, agora ele faz só. E eu também. Mas assim, a gente tenta não perder esse laço, né? A gente tenta não perder essa união, né? Essa força que nos une, que é a nossa compreensão, o carinho que a gente sente um pelo outro, né? Então não é uma tarefa fácil a gente continuar, não é. Porque a maioria do tempo você tá esgotada, você tá cansada, você tá à noite sem dormir. E aí é que tá, ele tem que ter compreensão, né? Ele tem que saber que você tem uma pessoa dependente, né, de você. Então, agora com a chegada do Matheus, a gente tenta estabelecer algumas coisas assim que dá pra gente poder se curtir, né? Quando ele tá dormindo, a gente tenta ficar junto. A gente já assistiu filme. Depois que o Matheus nasceu, a gente já conseguiu assistir filmes, coisas que a gente fazia antes. Então, assim, a gente tenta, né, da medida do possível, a gente tenta estar sempre junto. A tendência é você se separar. A tendência é você não se separar, de fato. Tô falando assim, se separar no dia a dia, né? É se tornar mais independente, no caso. Ele começa a fazer as coisas dele e eu faço as minhas, né? Nós é que temos que, por exemplo, criar uma certa ocasião, né, para poder ficar com o marido e o marido com a esposa. A gente não vai ficar esperando aparecer, porque não vai. Você não vai ter tempo. Porque assim, com o bebê é assim, ele dormiu, aí você escolhe. Ou você vai tomar banho, ou você vai comer, ou você vai arrumar o cabelo, ou você vai fazer a unha, ou você vai, sabe, assim, são escolhas, assim. Então, você tem que se adaptar, você tem que ver um jeito de poder criar uma rotina para isso, entendeu? Um escape, vamos dizer assim. Você tem que aprender a criar oportunidade, né? Porque se deixar, vocês não vão encontrar. Mas não, você tem que se programar. Eu já sei que o Matheus vai dormir daqui a, vamos supor, meia hora. Então, eu já vou criar alguma coisa aqui, né? Pra poder... Vocês estão entendendo. Então, assim, é uma dica que eu dou, né, até, porque a gente fica tão, assim, com filho, que a gente acaba esquecendo do marido, né, e isso não é saudável. Nós temos o marido, nós temos a família, a gente tem que se preocupar com o filho, mas a gente tem que se preocupar com o nosso casamento também, né, porque senão vai por água abaixo. Próxima pergunta. Mudou o jeito de ver o mundo com a maternidade? Com certeza mudou, acho que não só com o mundo, com tudo, assim, sabe? Todo o meu ser mudou.
tanto como pessoa, como mulher, como, sabe, assim, você muda completamente. Me tornou uma pessoa mais sensível com relação a outras crianças, por exemplo. Quando eu vejo uma criança abandonada, quando eu vejo uma mãe sofrendo porque o filho desapareceu. Antes eu confesso pra vocês que eu não ficava sofrendo, assim, sabe? Pra mim era uma coisa ruim, era uma coisa triste, mas não me atingia. E hoje, a minha forma de pensar, o meu modo de ver mudou. Por quê? Porque hoje eu sou mãe, hoje eu entendo o que que se passa com essas mães, né? O que se passa na cabeça da mãe que perdeu um filho, que o filho tá desaparecido, ou que tá no hospital, ou que, sabe, assim, muda completamente. Você vivenciando, você vivendo, muda. Então, de fato, o meu jeito de ver o mundo mudou sim com a maternidade. Próxima pergunta. Quem era eu mesmo antes de ser mãe? Bom, eu era uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa que não tinha objetivos, né? Eu era uma pessoa triste, porque eu acredito que toda mulher, eu acho que só aquelas que não desejam assim de fato ainda no coração, quer ser mãe. Então, assim, quando eu me casei, isso há 8 anos atrás, eu tinha um pensamento. Eu tinha um pensamento que eu não queria ter filho, porque filho atrapalha, porque filho isso, porque filho aquilo. Eu não queria. E o meu marido também. Você começa a sentir falta de alguma coisa, né? Você começa realmente a sentir um vazio dentro de si. E nada, nada, nada supria isso. Nada, nem dinheiro, uma saída, sabe, uma viagem, nada. Nada disso supre o desejo de ser mãe, no meu caso. Então eu era uma pessoa vazia, eu era uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha objetivo na vida. E eu era uma pessoa antes do Mateus. E hoje eu sou uma pessoa, outra pessoa, né, depois do Mateus. E uma pessoa que mudou para melhor. Cansada, mas melhor. Próxima pergunta. Você acha que a mulher só se realiza na vida depois de ser mãe? Bom, eu não posso falar isso pelas outras mulheres, né? Eu vou falar por mim, como pessoa. E sim, eu acho que eu só me sinto assim, essa mulher que eu sou hoje realizada por causa do Mateus, assim, porque era um sonho, né? Era um sonho real, que era um sonho que eu queria realizar, por isso que eu corri atrás. Nós buscamos esse sonho, né? Então, é uma forma de dizer para vocês que realmente eu me sinto realizada por ele estar aqui. Então, nada, nada, nada que eu pudesse fazer, nada que eu pudesse buscar para suprir esse lado meu, não ia ter efeito nenhum se eu não tivesse meu filho, né? Claro que se eu não conseguisse engravidar de primeira, eu iria continuar tentando. Não sei como, mas forças eu tinha. Bom, gente, essa foi a tag, né? Eu respondi na medida do possível. Eu espero que vocês tenham gostado. E aqui a próxima pergunta, que não é uma pergunta, fala pra você taguear 3 pessoas. E assim, eu acho que de cabeça agora eu não vou ter as 3 pessoas pra taguear. Acho que é Marina Carato. Será que é isso? Ai, Flor, me perdoa se eu não falei seu nome certo, mas é você sabe. Que ela tá iniciando o canal dela agora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Ela tá gravidinha também, ela tá compartilhando a gravidez dela. E ela já é mãe, ela já tem filho e eu queria ouvir as respostas dela. A segunda pessoa que me vem à mente agora é a Claudinha, do canal Claudinha Variedade. Ela, para quem não conhece, ela é mamãe do coração. E assim, eu gostaria de saber um pouco mais a respeito do que ela pensa, né? Do que ela viveu e do que ela já passou com a filhinha dela. E eu queria saber as respostas dela. Espero que ela responda essa tag. Uma terceira pessoa agora não me vem à cabeça, assim. Bom, gente, eu taguei essas 2 pessoas, eu espero que elas respondam, porque eu queria muito escutá-las, eu queria muito ouvir a opinião delas com relação a essa tag. Um beijo para cada uma, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente!